Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Dilma Machado, Coisas da Casa. Detalhes que encantam. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Mar Móveis, porque você merece mais. Olá, boa tarde. Nós somos Luciana Baqueschi e Gabi Pilege, somos duas paisagistas e aqui esse é o nosso Jardim Sereno. A gente quis de fato valorizar todo o paisagismo, o poder curativo das plantas, então fazer esse jardim bem denso, em massa e trabalhar com muitos elementos naturais que trouxesse essa calma, essa paz, esse instante, né, Gabi? Que a gente precisa tanto no dia a dia, né? Ao invés de a gente viajar para sentir essa paz, a gente pode sentir essa paz em casa. Pode ser no apartamento, pode ser em casa, pode ser na tua casa fora de São Paulo, fora da metrópole, mas por que não sentir isso todo dia? Esse poder curativo das plantas. E esse jardim reflete muito o nosso trabalho, que a gente acredita, né? Então, um pouco a simplicidade no sentido do poder do verde, do paisagismo nos ambientes, seja numa varanda, seja numa casa, em que você consiga entrar nesse jardim e se restabelecer. Na verdade, viagens. Viagens, Comporta, Grécia, trabalho. Tulum. Teve essa inspiração da gente poder trazer um pouquinho dessa coisa gostosa que a gente tem que sair de casa para sentir essa pausa. E aí deu vontade de falar, por que a gente quer sentir essa pausa em casa? Foi isso.
Dilma Machado, Coisas da Casa. Detalhes que encantam. Eurocortina. Tecnologia, funcionalidade e uma pitada de requinte. Vidro não é tudo igual. A LL tem o diferencial. SAT Conceito. Seu conforto é nossa prioridade. Roteiro Decor, LL Vidros, Léo Devesas. No nosso último bate-papo, a gente falou muito sobre o envidraçamento, mas eu gosto muito dessas nossas conversas aqui com o Léo, pelas questões técnicas, né, que você traz para a gente. E a gente já entendeu que vidro não é tudo igual. Como é que é mesmo? A LL tem a diferença. A gente já começa a entender que faz uma diferença danada lidar com quem entende, sabe conteúdos técnicos, né, para que realmente a gente não tenha nenhum tipo de problema. Eu brinquei já com você sobre um guarda-corpo que a gente tem ali. Ele é todo craquelado e eu perguntei para você, bom, eu já tinha visto isso como uma brincadeira estética mesmo, né? O pessoal usou como estética, mas você disse, não, aqui é para demonstrar, né, um problema que pode acontecer, é por aí? Para demonstrar assim, como deve se comportar um guarda-corpo quebrado, né? Então, um guarda-corpo quebrado, ele tem que estar daquele jeito, com proteção ainda, servindo como um guarda-corpo. Então, para que o vidro especificado corretamente, ele tem que permanecer daquela maneira, firme, sem cair, sem devassar o vão que a gente chama, porque ele está na função de guarda-corpo. Então ele não pode deixar de guardar o corpo. Então aí é que entra a norma, porque hoje a gente tem essa grande, maciça aplicação de vidros incorretos de guarda-corpo, causando acidentes aí e sérios, inclusive fatais, por conta de uma desinformação normalmente, que é assim, vidro, eu coloco e tá tudo bem, e o vidro dá a sensação de segurança, né? Quando você coloca um guarda-corpo, você pensa que aquilo lá vai te proteger. Vai te proteger. Né? Você presume que é para isso que ele está ali, mas infelizmente não é. Isso, o vidro, além dos fixadores, que também tem que ter uma adequação de ancoragem, e aí é que entra todas essas especificidades aí que a gente tem que colocar na hora de um projeto. Até porque a gente começa a ver que em alguns projetos mais clean, né, que tentam, a própria arquitetura, né, tenta deixar os vãos visíveis, as escadas esculturais, né, eu quero mostrar essa arquitetura e aí naturalmente a transparência. Esse guarda-corpo transparente acaba sendo um elemento importantíssimo, né? Cuidadinhos precisam ser bem pensados. Eu até fico imaginando que aquele suporte que você coloca o vidro, muitas vezes ele está meio que flutuando ali, né? Sim. Só em duas bases, duas peças. Naturalmente, por conta disso, tem que ter o vidro adequado para esse suporte. Tem a norma BNT, ela tem uma série de questões que você tem. Tem de fixador, tem do tipo do vidro, espessura de vidro, aí você tem que recorrer a outras normas para você fazer o cálculo desse dimensionamento. Então, assim, em via de regra, o vidro ele tem que ser laminado, né? Isso aí é uma norma, tem que ser laminado em tudo. E aí vai depender, se você aplicar com algumas
peças que precisam do vidro temperado, aí você tem que fazer um vidro laminado de temperado. Mas a premissa é, ele tem que ser laminado. Aí, só que ele fala, bom, então beleza, então a partir de agora todo laminado, então posso considerar que está certo. Não, porque aí vem a espessura. Então a espessura, ela tem que ser diagramada de acordo com a aplicação que vai ser feita, qual é o suporte. Então hoje tem muita gente que está mudando, fala, olha, agora eu estou fazendo laminado, mas é laminado temperado de 5x5. Aí ele não passa na norma. Então são coisas que, assim, para o cliente realmente é uma dificuldade, porque ele não tem acesso a isso e fica sujeito a quem está propondo, tem que saber do que está fazendo, mas a maioria das vezes também não sabe. Então essa é a grande questão, e a gente está lidando com segurança, com vidas, então é importante que a informação chegue, é isso que a gente hoje faz aqui junto com você, né? E quando a gente tem esses, por exemplo, hoje a gente vê em alguns projetos, né, principalmente de casas, pés direitos muito altos, né, 6 metros e tanto, quase 7 metros, já vi até de 8 metros, não é? E eu quero vencer esse vão, e geralmente a brincadeira justamente é trabalhar essas transparências, né? Eu quero que essa minha porta abra inteira, né? Que se cria alguns recursos para que essa porta praticamente desapareça, não é? Mas novamente vencer uma altura dessa tem novamente tá bem pensado, detalhado, não é só requadrar isso. Né? Não, aí na fachada aí você tem outras questões também, que tem que levar em conta vento, né? Tudo, então hoje a gente consegue aqui no Brasil fazer vidros até de 6 metros em chapa única. Uma única chapa? É isso que é essa transparência integral? Que é o super jumbo, aí você tem, antigamente era até 4,20 metros, hoje já tem até 6 metros. E aí você, poxa, mas aí tem mais e tem o problema também dessas emendas. O pessoal acaba fazendo aquelas emendas junta seca na vertical, onde um vidro está apoiado em cima de um outro vidro. Então, dependendo do vidro, é um baita de um risco também, porque se for 2 vidros temperados, um quebrar, o de baixo quebrar, o outro vai descer inteiro. Vai descer inteiro uma peça aí que às vezes a gente está falando de 300, 400 quilos. Então, tudo é ser pensado, tem muito risco aí no nosso trabalho. Você já nos mostrou, era menos de 1 metro, né? Vi menos de 20 por 25 por 25. E já era um volume... Uma caixa de arrancar. Imagine uma peça de 3 metros, né? Então, é aí que tem que tomar cuidado, tem que procurar especialistas, tem que procurar o que puder de informação, as normas estão aí. E quem precisar consultar a gente, que a gente está aqui para principalmente evitar que o cliente compre algo indevido, que é o mais importante, né? A gente tentar trabalhar no mercado que no Brasil a gente sabe que a fiscalização ela não ocorre, a gente tem muitos problemas aí de você não tem que ter licença para trabalhar em muitas coisas, e aí vai de cada um ir atrás das informações e proteger aí o consumidor. Agora tem uma outra, o pessoal às vezes pergunta algumas questões de arquitetura. Esses dias mesmo um seguidor perguntou o que você falou em pano de vidro, né? Claro que são essa finalização de numa obra, né? E claro, faz parte do elemento arquitetônico, inclusive, né? Vamos explicar para o pessoal o que é um pano de vidro, como o pessoal costuma dizer? Não, é um jargão, né? Às vezes o pessoal fala um pano de vidro para dizer que é uma peça. Uma peça inteira. Uma peça de vidro. Então, às vezes pode chamar de pano de vidro, tá lá o envidraçamento. Olha, esses 3 panos aqui, acho que aí é mais um popular, jargão, que usam. Mas na técnica, assim, não existe o pano. Só para o pessoal que teve um seguidor que realmente perguntou, você falou em pano de vidro, o que é essa ideia? Né? Na verdade, tem todo esse elemento, né? E essas questões. Agora, uma outra pessoa me perguntou uma outra coisa. Eu comprei um apartamento garden, né? E quase sempre a intenção é justamente poder aproveitar melhor essa área externa que se ganha, né? E naturalmente algumas soluções acabam sendo colocadas. Eu vi até alguns espaços em que se utilizou o teto, né, com vidro e tal. Isso novamente é uma especificação que precisa, claro, de um conhecimento técnico, porque novamente eu tenho
uma outra, novamente, a arquitetura do prédio, vou mexer um pouco nisso, Sim. mas também uma questão de segurança do vidro que eu vou usar. Também, e também vai na norma, e aqui também o telhado ele é a mesma coisa, ele também a norma é vidro laminado, porque o pessoal costuma falar muito do teto de vidro, quem não tem teto de vidro, mas se for teto de vidro na norma não tem problema, é vidro laminado, não vai cair os cacos. Então, assim, é vidro errado, aí tem que tomar cuidado. E infelizmente também acontece muito, o pessoal coloca vidro temperado, por ser mais prático, mais fácil de trabalhar, mais barato. Às vezes usa espessuras indevidas, muito finas, para poder redimensionar as estruturas e ficar porque o alumínio é por peso, então vai ficar mais leve. Então são coisas aí que também tem tudo os cálculos para você chegar. A gente faz muito, né? Garden, hoje a gente faz bastante, que a maioria das opções que aprovam é em alumínio com vidro, porque é algo removível. É que na verdade tem uma questão, novamente, tem uma questão de norma... porque aí vai ter de norma construtiva, de quantidade de metragem construída, então acaba sempre se usando, ou madeira, né? Tem alguns que usam madeira, mas hoje com os alumínios, inclusive que tem pintura madeira, a gente até mostra. Então, às vezes, é muito mais vantagem, você não tem o gasto ao longo do tempo de conservação, de manutenção, e também mais sustentável, né? Então a gente faz em alumínio e com vidro laminado. E aí essa questão de qual estrutura e qual espessura, aí vai no dimensionamento do local, né? Novamente vai na questão do projeto, né? Isso. Tem que ter um projeto claro para definir isso, os vãos, toda uma outra questão, e aí vai se ajustar naquilo que que a LL consegue trazer também para essa instalação. Né? Isso. Porque novamente é uma instalação que precisa ter segurança. E aí nesse caso você vai com o laminado e aí depois você começa a entrar outros fatores, né? Como por exemplo, o calor, né? Eu tô aqui no Garden, é um calor danado, né? Eu preciso de alguma proteção. Então no vidro que você pode fazer é trabalhar com os vidros refletivos, né? Que são os vidros de controle solar. Isso é uma outra coisa. Então você chega a ter até 72% de reflexão. Então, depende da cor do vidro que você usar, a gente tem aqui a escalinha, você chega a refletir 72%, é muita coisa. É muita coisa. Praticamente, essa sensação de calor extremo era uma outra coisa que eu ia te colocar. Legal, resolvi uma questão que foi fazer essa cobertura que, nesse caso, tem que ser removível, né? Para a legislação, né? Para cumprir a lei, né? A regra ou a norma, né? Mas, naturalmente, isso acaba implicando em outra questão, né? Que vou ter insolação, é natural, né? E legal essa ideia do vidro refletivo. Eu não sabia que você podia usar para esse... Não é aquela película que você coloca, né? Não. Até porque, novamente, temos um problema. Na verdade, no laminado você não vai ter. A gente até mostra aqui como é a película que a gente aplicou, para o cliente ver como não fica o acabamento igual que fica um vidro, como pode craquelar com o tempo. Então, no laminado você aplicar a película, você pode. Se você já tem um telhado lá na tua casa de laminado, pode aplicar? Pode. Não pode, aí vira o temperado. Que aí é que é o pior o acidente. Então, assim, mas se o temperado já não pode no telhado, nós não vamos pôr a película nele, né? Então, assim, aí você usa a película que vai ter o mesmo desempenho, só que ela tem um prazo de validade, né? E no vidro aí já não. Então o vidro ele já tem essa propriedade dentro dele. Então se você puder usar já o vidro com o beneficiamento é melhor. Melhor. Já sair dessa forma, não aplicar. Ter que aplicar mais uma coisa, né? Que aí gera um problema de acabamento, de com o tempo você ter que trocar de novo. Então é muito mais prático você já pedir um vidro com essa espelhação. Já tem isso, já via de linha, né? E lembrando que por ser já o vidro laminado, ele já filtra 99% dos raios ultravioleta. Então, tudo que você tem aqui mesmo no nosso espaço, a gente tem quartzo, a gente tem armários e tudo, e está protegido da ação solar. Justamente por trabalhar com vidro laminado. Isso independe da questão de reflexão. Quem faz esse filtro é o polivinilbutiral, que é o interlayer que está dentro do vidro. Que você já tem isso já no próprio... no incolor mesmo já existe. Então no refletivo você só vai colocar para calor. Legal. E aí quem quer mais atenuação ainda de calor, aí você tem como fazer tecidos, voal, persiana embutida, aí vem uma série de sequências que o pessoal pode aplicar aí com os nossos parceiros,
com outras coisas que podem dar mais atenuação ainda de calor. Né? Que isso é natural, a mesma coisa que vai acontecer com o envidraçamento, né? É ótimo, maravilhoso, mas quase sempre você vai precisar ter, né, o filtro, a persiana, né, para ter esse controle. Porque aí no envidraçamento também você não consegue usar o refletivo, porque aí você prejudica a fachada. Então aí você não consegue o que você consegue no telhado. Né? E são outras questões, né? Agora, a gente pode ser criativo com vidro? Pode, muito. Pode viajar totalmente, assim. Quero, ao invés de usar um revestimento no meu banheiro, por exemplo, no meu lavabo, vamos pegar o lavabo, que é um espaço menor, e a gente quase sempre gosta de ousadia. Sim. Posso colocar o vidro, vou ter o espelho e tal, mas uma parte usar o vidro como revestimento, com cor, por exemplo. Quero botar um banheiro hoje, a gente viu Casa Cor agora, né? Tudo é verde, né? Tudo é verde, tudo é... Terracota também, terracota tem bastante. Quero brincar com isso e trazer isso no vidro para dar um up diferente, eu consigo. Inclusive aqui no nosso ambiente, a gente, no projeto aqui, quem fez o nosso ambiente aqui foi o Thiago Scanavaca, e ele tinha colocado os azulejos ali, puxando esse azulejo, que na época até eu nem gostei muito, mas foi confiando e valeu a pena, mas ao invés do azulejo, o que a gente fez? A gente fez aqui, porque a gente é credenciado da Color Vidros, né? E a gente desenvolveu a replicação do azulejo, então mesmo com a divisão de peças a gente fez o fundo aí da nossa bancada atrás da churrasqueira, então a gente tem aí uma churrasqueira funcional, a gente tem a pia ali tudo e fica esse vidro ali, é tudo vidro, com a pintura, e você tem inclusive as montagens, né, as peças das laterais, elas vão cortando, mas os desenhos se encaixando. Tudo é montado como um grande painel. Aqui lembra um pouco Altos Vulcan, né? Que é em Brasília a gente vê muito, lembra um pouco o desenho, mas eu imagino que o profissional possa fazer o seu desenho também, né? Trazer uma paginação que ele imaginou e a Color Vidros junto com vocês. Isso, aí a gente consegue colocar na cor que quiser, tipo do vidro, e aí vai entrar, a soma de tudo, né? Então, mas nesse caso eu quero usar. Se for um guarda-corpo, eu posso fazer assim? Pode. Ia te perguntar, posso fazer a viagem que eu quiser? Pode, só que aí o que a gente vai fazer? Na norma, o que é que tem o guarda-corpo, isso, aquilo, e por final você vê o design. Então, assim, você pode fazer um Ascortem, que a gente até fez amostras para esses casos. Então, tudo tem... Hoje o vidro ele está junto com qualquer outro segmento, que antes o vidro às vezes empacava um pouco o projeto, que era um produto um pouco mais engessado aqui no Brasil. Hoje não, hoje a gente tem toda e qualquer solução aí para vidro e acessórios para vidro que chegam junto das fábricas de planejados, dos metais, enfim, então dá para ousar e criar tudo que você imaginar. Perfeito. Bom, fantástico, a gente já começa, né? Adoro compartilhar esse universo da arquitetura, desses complementos. Quando você vê o projeto montadinho, todo finalizado, né? Nem sempre tem ideia de cada detalhe, né? Que foi pensado e, claro, que foi executado com muito cuidado para que realmente você tenha conforto, você tenha a qualidade final, né? E, sem dúvida nenhuma, nesses casos específicos que a gente está falando, a questão da segurança, que acaba sendo muito importante. A gente vai trazer para uma outra pauta os boxes, que eu ainda não falei, tem muita coisa diferente chegando por aí nessa linha. Sim. Né? Os banheiros estão menores, né? A gente vê apartamentos de 4 suítes com banheiros de 1,20 por... Nem todo, vai ter sempre a suíte master, vai ter um banheiro enorme, bacana, bom, mas a maioria, o padrão, vai por 1,30 por 2,70, né? Isso leva algumas a quebrar a cabeça para conseguir resolver a história de um box que muitas vezes fica num espaço muito limitado, né? Eu já vi que vocês têm muitas soluções bacanas, mas a gente vai deixar esse spoiler para um próximo bate-papo a gente trazer. Mas na próxima a gente ainda vai falar de Casa Cor, hein? Bom. A gente vai fazer uma visita por lá, trazer as novidades, que é muito legal, porque, claro, influencia totalmente, né, o pensar, né, da arquitetura. Esse ano tem muita cor, está muito diferente do que a gente viu
no ano passado. Mas isso é assunto para um próximo. um próximo capítulo. Léo, sempre um prazer. Obrigado. Ótimo, obrigado por compartilhar com o nosso público. Imagina. Muito além da técnica, é entender um pouquinho esse pensar que está atrás de um belo projeto. Para a gente é um prazer sempre, Cláudio. Pode contar. Roteiro e decor, direto da LL Vidros, com Léo Devezas. Porque vidro não é tudo igual. A LL Vidros tem o diferencial. Eurocotina. Tecnologia, funcionalidade e uma pitada de requinte. Vidro não é tudo igual. A LL tem o diferencial. SAT Conceito. Seu conforto é nossa prioridade. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Dilma Machado, Coisas da Casa. Detalhes que encantam.